Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no capítulo 4 da Carta de Paulo aos Romanos. E no capítulo 4 ele fala sobre algumas ilustrações extraídas da história a respeito da justificação. E neste capítulo nós podemos dividi-lo em três partes, do versículo 1 até o versículo 8, justificado pela fé, não por obras. Depois do versículo 9 até o 17, justificado pela graça e não pela lei. E depois do versículo 18 ao 25, já encerrando este capítulo 4, foi justificado pelo poder da ressurreição, não pelo esforço humano. Então nós somos justificados, a justificação aconteceu pelo poder da ressurreição e não pelo esforço humano. Então podemos dividir em três partes. E Paulo começa desta maneira: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita a justiça, independente de obras. Então, primeiro aí, os primeiros 8 versículos, depois eu vou ler 2 versículos apenas, que está lá no livro de Salmos. Mas os 5 primeiros versículos aí, ou melhor, os primeiros 6 versículos, ele vai falar sobre a justificação pela fé, não por obras. E ele começa falando a respeito do antepassado, inclusive falando nosso. Paulo usa a palavra nosso. E por que ele usa a palavra nosso? Nosso antepassado. Porque Paulo, ele era um judeu, ele era da tribo de Benjamim e também era um fariseu. Portanto, Abraão era antepassado de Paulo. E ele faz uma argumentação aqui, uma condicional. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Na verdade, o gloriar aqui é mostrar alguma coisa, se gabar diante de Deus de alguma coisa. Ele não teria que se gloriar diante de Deus. Não. Por isso que ele diz, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele pode até se gloriar, eu fiz isso, mas não diante de Deus. Porque não é pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, é que nós somos justificados. Justificado é ser declarado justo. E pelos nossos próprios méritos, por aquilo que nós fazemos, jamais nós conseguiremos ser justos. Dessa forma, não. Podemos ser louvados pelos homens, tudo bem. Então ele receberia o louvor dos homens, mas não de Deus. E ele faz uma pergunta: que diz a Escritura? O que a Escritura diz então? Abraão creu em Deus, então foi através de crer. Ele creu em Deus e diz que isso lhe foi imputado ou creditado como justiça. Ele usa uma palavra grega aqui, inclusive no texto ele usa mais essa palavra,
creditado, que é logizetai. Logizetai é uma palavra grega que é colocar na conta ou creditar na conta. É como o meu conta corrente. O meu conta corrente estava negativo. E era impossível eu colocar ou deixar esse conta corrente positivo. O que Deus fez? Deus foi lá, pelo fato de eu crer, Ele foi lá e colocou um crédito na minha conta. Ele creditou a justiça na minha conta. Eu era injusto e Deus creditou justiça na minha conta. E ele no versículo 4, Paulo ainda diz: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Então ele diz: olha, quando alguém trabalha para um determinado senhor, ou para o seu patrão, ou para uma empresa, quando ele trabalha, o salário dele não é um favor por parte da empresa, é uma dívida. A empresa deve para o funcionário. É isso que Paulo está querendo argumentar. Isso não é um favor. Então, quando eu faço algo da minha parte, quando eu observo a lei, eu não tenho como receber justiça na minha conta. Isso seria pelos meus próprios méritos, mas ninguém é justificado pela lei. Por isso que quando eu não faço nada, apenas creio e Deus acredita na minha conta a justiça, então assim é favor e merecido. Pois quando alguém faz algum trabalho e recebe alguma coisa, isso é dívida, é o que ele diz aqui, isso é dívida. Todavia, e ele argumenta ainda, todavia aquele que não trabalha, a pessoa não trabalhou, não fez nada, mas confia em Deus, ele crê em Deus, que justifica, que declara esse homem ímpio como justo, justifica o ímpio, sua fé, novamente ele vai usar a palavra logizetai, lhe é creditada o quê? Como justiça. Então se ele não trabalha, mas ele crê, confia em Deus, este homem ímpio, aí sim, a justiça de Deus é creditada em sua conta, é colocada na sua conta, como justiça. E ele usa agora um exemplo aqui, que é Davi. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independente de obras. Novamente a palavra grega logizetai, que é creditar, colocar na conta, no conta corrente. E ele diz aqui que independe de obras. E aí ele cita aqui, Paulo cita Salmos 32, 1 e 2, versículo 1 e 2, que foi escrito pelo rei Davi. E ele diz assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, ou seus delitos, seus pecados perdoados. Essas pessoas são consideradas felizes, cujos pecados são apagados. E o 8 ele diz assim: como é feliz aquele a quem Deus não atribui a culpa. Inclusive, novamente, atribuir aqui é a mesma palavra para acreditar, que é logizetai. Seria mais ou menos assim. E o culpa aqui é amartia, que vem de pecado. Seria assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não coloca em sua conta mais o seu pecado, a sua transgressão. E o versículo 9 aí já começa agora: justificado pela graça e não pela lei. Os primeiros 8 versículos, a justificação é pela fé, não através das obras. E ele começa assim: destina-se esta felicidade, porque até no versículo 8 ele falou que como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa, e ele destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Ele faz uma pergunta. Esta felicidade que é relatada no versículo 8, ela é destinada para os circuncisos ou também aos incircuncisos? Porque aqui ele estava colocando circuncisos os judeus e os incircuncisos os gentios. E ele disse, e ele continua: já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Eu já falei
que Abraão, ele foi declarado justo e foi creditada essa justiça na conta de Abraão, mas aí ele faz uma pergunta: sob quais circunstâncias? Abraão foi declarado justo sob quais circunstâncias? Como é que Deus creditou na conta de Abraão a sua justiça? E ele responde, ou melhor, ele faz uma outra pergunta e depois ele responde: antes ou depois de ter sido circuncidado? Circuncisão é uma operação de fimose, traduzindo para os dias atuais. E ele faz essa nova pergunta: foi antes ou depois que ele foi circuncidado, que ele foi declarado justo? E ele responde: não foi depois, mas antes. Então, antes de Abraão ter feito qualquer coisa, ter atendido qualquer mandamento por parte de Deus, ele foi declarado justo. Então não foi pelo fato de Abraão ter sido circuncidado é que ele foi declarado justo, mas ele foi declarado justo antes de ter sido circuncidado. Assim, o versículo 11 ele diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada a eles, e igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então, parando um pouquinho aqui no versículo 12, depois eu continuo no 13, o que Paulo quer dizer aqui nesses versículos no 11, no 12? Ele quis dizer o seguinte, que Abraão, ele recebeu a justiça em sua conta, foi creditado justiça em sua conta antes dele ter sido circuncidado. Após, ele foi circuncidado, ele passou pelo ato da circuncisão, mas que esta marca agora que ele recebeu no seu corpo, essa marca exterior, essa marca visível que ele recebeu no seu exterior, no seu corpo, era um sinal de que ele tinha sido declarado justo. Mas que ele recebeu isto antes de ter feito qualquer coisa, porque ele creu em Deus. Então por isso que aqui que ele diz que ele é o pai de todos aqueles que creem sem terem sido circuncidados, porque ele foi declarado justo antes de passar pelo ato da circuncisão. Então por isso que ele argumenta aqui, igualmente o pai dos circuncisos. Então ele é o pai dos dois. Ele recebeu a justiça antes de ter sido circuncidado e depois foi circuncidado. Então ele é o pai daqueles que creem, são declarados justos, circuncisos e incircuncisos, gentios e judeus. Por isso que ele diz aqui, e igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. O 13, ele diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Então, agora ele começa a falar aqui sobre
a lei. Falou a graça, e agora ele fala sobre a lei. Não foi mediante a lei, até porque a lei ela foi dada muito depois de Abraão, por volta aí do ano 1470 a.C. Abraão provavelmente aí 2000 anos antes de Cristo. Então levou um tempo ainda até que a lei fosse dada. E depois de Abraão, o povo foi para o Egito, ficou no Egito aproximadamente 400 anos. Depois Deus tirou o povo do Egito, e aí Deus deu a lei a Moisés ali no Sinai. Então passaram aproximadamente quase 500 anos depois de Abraão que a lei foi dada. Então ele diz que não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa. Então Deus fez uma promessa para Abraão antes da lei ter sido dada através de Moisés. Mas ele diz aqui, que seria herdeiro do mundo, mas mediante o que? A justiça que vem da fé. Abraão creu em Deus e Deus fez uma promessa para ele. No versículo 16, ele diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Então, eu creio em Deus, recebo a promessa, e isto vem da parte de Deus o quê? Como graça, como o quê? Como favor imerecido, não pelos meus méritos, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Deus realiza a favor de nós. De acordo com a graça. E seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como Paulo ele estava escrevendo aos Romanos, ele é o pai de todos nós. Da minha pessoa, que sou judeu, e de vocês, gentios. Abraão é pai de todos aqueles que creem, independente da lei. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm fé, que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem para como que se existissem. E aqui, no versículo 17, ele termina aí a justificação pela graça e não pela lei. E agora, a partir do versículo 18, ele diz que a nossa justificação ela é através do poder da ressurreição de Cristo e não pelo esforço humano. Então, nós fomos declarados justos mediante o quê? A morte e a ressurreição de Cristo e não pelo esforço humano. Inclusive, ele usa aqui ainda Abraão, a figura de Abraão, para mostrar como Deus faz. E ele começa assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Por que ele fala isso aqui? Contra toda esperança. Porque Sara era estéril. Então era impossível Abraão ter um filho por parte de Sara, sua esposa. E os dois, e o mais agravante ainda, além dela ser estéril, Abraão já estava velho, sem vigor, agora já estava com aproximadamente 100 anos. E Sara com aproximadamente 90 anos. Então os dois já estavam o quê? Mortos. Inclusive Paulo usa uma palavra que sem vigor aqui é necros, sem vida, mortificado. Era impossível este casal ter um filho, por isso que ele usa aqui. Contra toda esperança, mas em esperança, Abraão creu, tornando assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Gênesis 15, versículo 5. Sem se enfraquecer na fé, sem fraquejar na fé, reconheceu que o seu corpo já estava o quê? Sem vitalidade. A palavra vitalidade que é sem vitalidade é necros, ou seja, sem vida. Pois já contava com cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. A palavra sem vigor aqui também é necros, que é sem
vida, sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, Paulo aqui está usando a figura de algo que já estava praticamente morto, sem vitalidade, mas que Deus fez reviver este corpo amortecido, esse corpo sem vitalidade. Deus fez rejuvenescer este corpo, e esse corpo agora ele produz vida, o qual veio o Filho da promessa. E o 22, em consequência de tudo isso, isso lhe foi o quê? Creditado como justiça, lá em Gênesis 15:6. Foi novamente colocado na conta de Abraão como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Então não foi escrito somente para Abraão, para todos nós. A quem Deus creditará, futuro, creditará o quê? Justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Então ele usou Abraão, que já estava sem vitalidade, sem vigor, tanto ele como Sara, o útero de Sara, o ventre de Sara estava sem vigor, estava morto, mas que Deus fez ressuscitar esse útero materno, e desse útero gerou uma vida. Assim também nós cremos que naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, assim também como Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para o quê? Para a nossa justificação. Assim como Abraão creu, o seu corpo foi revigorado e foi creditada na sua conta a justiça de Deus e foi declarado justo. Assim também nós que cremos em Deus através da pessoa bendita de Jesus, o qual Deus o que? O ressuscitou também dentre os mortos. E assim, ele o que? Ele nos justificou. Ele coloca aqui, para nossa justificação. Cristo morreu por nós para nos declarar o que? Justo. Ele morreu pelos nossos pecados. Éramos nós que deveríamos estar ali na cruz do Calvário, mas Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós, porque a ira de Deus estava o quê? Contra a humanidade, porque a humanidade, em Adão, todos pecaram. Mas agora Jesus veio e apaziguou a ira de Deus, morrendo em nosso lugar. E quando ele levou sobre si os nossos pecados ali no madeiro, ali na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou, ele o que? Nos declarou justo. Agora nós somos justificados por aquilo que Jesus fez por nós no Calvário. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei falando sobre os resultados da justificação. Até lá!